Eu sou o pastor Newton Jardim e vou falar hoje sobre bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Quero ler o texto da palavra de Deus que está no Salmo de número 32, do versículo 1 ao versículo 5, que diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoado, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo o Espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus aqui, Davi relatando a respeito da sua própria vida, da sua experiência, falando que enquanto ele calou o seu pecado, enquanto ele encobriu o seu pecado, os seus ossos se envelheceram pelos seus constantes gemidos todo dia. Então nós devemos confessar os nossos pecados. Todos nós somos pecadores e todos nós cometemos pecados. Então feliz é aquele cujo pecado é perdoado. Como é que o pecado vai ser perdoado? Se nós confessar. Lá em 1 João capítulo 1 versículo 8 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então quem que perdoa os pecados? Só o Senhor Deus. O Senhor Deus perdoa os pecados. Confessa a Ele. Confessa. Às vezes você acha que não tem pecado, que é a pessoa mais santa do mundo. Todos somos pecadores. Todos cometemos pecados. Você peca por palavras, você peca por pensamento, você peca por atitudes, você peca de várias formas. Então todos nós somos pecadores. Nós já nascemos na condição de pecadores, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então todos que nascemos já debaixo do pecado. Mas ainda não cometemos o pecado, mas vai chegar o momento em que a pessoa comete. Então a criança já nasceu com a natureza pecaminosa, mesmo ela não tendo cometido pecado. É igual, vamos dar um exemplo aqui do pé de manga. Ele nasce um pé de manga, mas vai dar o fruto que é a manga. Um certo dia ele vai dar o fruto. É igual nós, a nossa natureza pecaminosa, nós já nascemos com ela. E mesmo não tendo cometido pecado, vai chegar o momento que vamos cometer o primeiro pecado. Não sabe com quantos anos, mas vai cometer o primeiro pecado. Então, nós somos pecadores, ninguém há que não peque. E para isso nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor. Davi aqui falando de si mesmo. A Bíblia, ela foi escrita todos no contexto lá de Israel, do território de Israel, foi escrita toda por israelita. Toda a palavra de Deus foi escrita por judeus. Então Davi, ele era um judeu, e ele escreveu aqui esses salmos. Davi cometeu um pecado que foi de adultério, e adulterou com Betseba, e ele, além de adulterar com ela, ainda matou seu marido, que ele colocou ele na frente da batalha para morrer, para que ocultasse o pecado, porque ela já estava grávida. Então, primeiro Davi trouxe ele da guerra para fazer deitar com a sua mulher, para deitar com Betseba, que ele já tinha adulterado com Betseba, Davi, e trouxe o marido dela da guerra para que se deitasse com ela, para encobrir o pecado, para dizer que o filho era dele, etc. Mas aí ele não quis deitar. Então Davi mandou a carta nas mãos dele mesmo para o capitão da guarda, para colocar ele na frente da batalha. E isso ele cometeu, aquele pecado duplo, por adultério e assassinato. Então ele calou-se o pecado e achou que estava tudo bem, mas Deus sabe todas as coisas. Deus enviou o profeta Natan até Davi, e o profeta Natan falou para Davi a respeito do seu pecado, contando uma história para ele. Então, quando
Davi ali ouviu aquela história e disse: esse homem tem que morrer. E Natan disse para Davi: esse homem é você, e cometeu esse pecado. Então ele ali caiu em si e viu que realmente tinha pecado diante de Deus. E ele falando aqui nesse salmo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Muitas pessoas estão morrendo e indo para o inferno, sendo separada de Deus eternamente, justamente porque não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor Deus enviou Jesus Cristo, não foi para ser um mártir somente, ter uma história, não. O Senhor Deus enviou Jesus Cristo para nos perdoar os pecados, para perdoar o meu pecado. Para isso Jesus veio e morreu naquela cruz, e Jesus ali levou sobre si todas as nossas iniquidades, diz lá em Isaías capítulo 53, tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si, perdoou os nossos pecados, toda a condenação que era para nós, Jesus tomou para si, nos libertou. E agora o que você tem que fazer? 1 João volta a dizer, aquele que eu falei, 1 João capítulo 1, versículo 8, confessa ao Senhor o teu pecado. Se confessar o teu pecado ao Senhor, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Você não deve ficar confessando pecado para homens, para pessoas igual você, igual a mim. Homens não têm poder de perdoar pecado nenhum, mas o Senhor Deus tem poder de perdoar o teu pecado. Você pode dizer: pastor, você não sabe o que eu fiz, você não sabe dos pecados que eu já cometi. Olha, eu não sei mesmo, mas Deus sabe. E eu digo uma coisa para você: não há pecado por mais pecaminoso que seja, que Deus não perdoe. A palavra de Deus diz que pode ser preto como o carmesim, vermelho como escarlata, mas se você confessar o seu pecado e deixar, se tornará branco como a neve. O Senhor perdoará e se esquecerá dele. Isso que o Senhor diz na sua palavra, é a garantia do Senhor, que Ele vai perdoar os seus pecados, vai te limpar, te purificar, te fazer uma nova pessoa, uma nova criatura, transformada, abençoada. Não fique carregando esse peso desse pecado em você, não fique carregando essa iniquidade, não fique carregando esse mal dentro de você. O Senhor é poderoso para te perdoar os pecados, o Senhor é poderoso para te libertar, para te dar vida. Às vezes você está padecendo, sofrendo, envelhecendo os seus ossos e não sabe que Deus pode te perdoar, te limpar, te purificar. O diabo quer que você fique lembrando, o diabo faz você lembrar do seu pecado, daquilo que você fez, para ficar te martirizando, mas o Senhor não. O Senhor é Deus que perdoa, que te limpa, que te lava, que te purifica, que transforma você, muda o seu coração, te dá uma nova vida. Confessa ao Senhor o seu pecado, confessa a Ele e Ele vai te perdoar. Que Deus te abençoe, que essa palavra seja uma palavra de alimento para a sua alma. Se você for abençoado com essa palavra, passa para outras pessoas, envia para aquelas pessoas que também precisam ouvir essa palavra. Deus te abençoe e te guarde, em o nome do Senhor Jesus. Amém.